Olá pessoal, quis novamente retomar esse tema porque acho extremamente importante. Talvez eu seja uma das poucas pessoas que toque nessa temática consistentemente, porque é um absurdo nós estarmos ainda em 2024 e vermos, assistirmos atos como o que aconteceu ontem com um torcedor do Botafogo imitando o macaco em relação aos torcedores do Palmeiras. E aí, tão impressionante que não foi apenas esse jogo isolado. Também tivemos ontem torcedores do São Lourenço fazendo a mesma coisa contra a torcida do Atlético Mineiro. São Lourenço, que é reincidente nessa temática, dizem que haverá uma punição mais severa, o que eu não acredito, porque o histórico não leva eu a acreditar nessa situação, mas é algo extremamente lamentável. E isso nós não podemos tratar apenas em relação ao futebol brasileiro, mas sim ao futebol sul-americano, e você vai ver alguns casos aqui, principalmente clubes argentinos, e também no mundo todo. Nós podemos ver aí recentemente o que aconteceu com o Vini Júnior, várias vezes, e praticamente nada foi feito para que isso fosse resolvido. São passapano de federações, de governos, que nada fazem. Nós aqui no Brasil passamos por cima da questão racial, porque o governo é inoperante, não faz absolutamente nada a respeito. E com as federações também não é nada diferente. A Federação Gaúcha não faz absolutamente nada, a CBF não faz absolutamente nada, as federações estaduais não fazem nada, a Conmebol não faz absolutamente nada, e a FIFA muito menos. Nada é feito para que esse assunto se resolva. E parece inacreditável que em 2024 nós ainda tenhamos que tocar nessa temática. Ridícula, absurda, porque todos são iguais. Mas nós ainda temos que pontuar. Por isso eu acho importante a necessidade desse vídeo. Pode ser chato para alguns, mas é extremamente importante para outros. Isso é algo inconcebível que não pode acontecer. Aí eu fui na internet dar uma olhadinha no caso do Botafogo e Palmeiras ontem para relatar para vocês e me assustei com a quantidade de fatos recentes. Não com os fatos, porque isso acontece toda hora há muito tempo. Há muito tempo, e eu venho relatando aqui no canal. Mas me chamou a atenção que em 3, 4 meses nós temos uma série de casos parecidos. Parece que se proliferam e absolutamente, repito aqui, nada é feito. Ontem nós tivemos um caso de um torcedor imitando o macaco no jogo contra o Palmeiras. No mesmo dia, São Lourenço e Atlético Mineiro. Mas se a gente voltar um pouquinho para trás, repito, é assustador. Torcedores do Atlético Mineiro cometeram atos racistas contra a torcida do Flamengo no dia 4 de julho. A torcida do Boca Juniors fez a mesma coisa contra o Fortaleza pela Sul-Americana no dia 16 de maio. A torcida do Estudiantes imitou macaco perante os torcedores do Grêmio no dia 24 de abril. Temos muitos casos. A torcida do Inter cometendo atos de racismo contra o jogador do próprio Inter, Robert Renan, agora no dia 28 de março. Se voltarmos um pouquinho, torcedores do Curitiba contra o Atlético Paranaense no final do ano passado. Ainda temos mais, muitos e muitos casos. Grenal feminino e os torcedores do Inter cometendo atos de racismo contra uma jogadora do Grêmio há pouco tempo, e absolutamente nada é feito. E aqui, quando eu falo daquela punição do Grêmio contra o Santos, do goleiro Aranha que se aproveitou da situação, não é para defender o Grêmio, porque a sociedade está podre, e você sabe disso. Mas só o Grêmio foi punido. Se o Grêmio tem que ser punido, eu gostaria que todos os outros clubes que tivessem a mesma semelhança de caso também o fossem.
porque todos são iguais e isso é algo inadmissível. E aí, quando tu vai estudar um pouco mais do tema, vai entrar um pouco mais a fundo, tu começa a ver que realmente é uma questão absolutamente estrutural. Os artigos científicos de academia, de mestrado, de doutorado, de tese, de conclusão, de universidades, quando tratam sobre o tema, sempre está lá pensado que o Grêmio é um clube racista e que Tesourinha foi o primeiro negro no Grêmio. É um trabalho de base de desconstrução. E isso é algo planejado, é algo trabalhado, sem estudo. E isso é importante. E aí temos uma ferramenta, um órgão criado, Observatório Racial, que a gente sabe por que foi criado e quem criou o Observatório Racial, que relata muitos fatos, mas ele nunca consegue construir a história verdadeira do Grêmio, embora já foi pedido muitas vezes, eu mesmo já entrei em contato algumas vezes com o Observatório Racial para reconstruir a história do Grêmio, mas não há nenhum interesse na resolução desse problema. É lamentável o que vem ocorrendo. Gostaria muito que a CBF agora, é Campeonato Brasileiro, deu problema na CBF, que a CBF puna severamente o clube. Embora, lá quando ocorreu, no caso do Grêmio, eu não concordei que o clube fosse punido, porque o clube não tem gerência sobre 50 mil torcedores. E foi identificado o torcedor que cometeu o ato absurdo. E assim, eu gostaria que fosse com o torcedor do Botafogo, que já foi identificado, mas se a decisão for de punir o clube, que todos esses relatados sejam punidos da mesma forma, porque só assim a gente pode dar um jeito e mudar, pelo menos de alguma forma, um pouquinho a sociedade. Porque todos os atos estão passando de forma impune, nada é feito. E se você vai no Google, coloca ali as palavras-chave, você vai se apavorar com a quantidade e a frequência com que esses atos absurdos, esdrúxulos, em 2024 ainda seguem ocorrendo no nosso futebol e na sociedade de um modo geral. Como esse canal é de futebol e a gente fala sobre isso, eu foquei o assunto em relação aos jogos. E na Argentina isso ocorre constantemente e a Conmebol não toma nenhuma atitude para coibir ou para resolver o problema. Meia dúzia de quilos de arroz, meia dúzia de cesta básica não resolvem nenhum problema. Até porque os clubes podem ser multados ou podem ser pesados mais severamente, porque só assim podem, de alguma forma, mudar. Repito aqui, a punição deveria ser individualizada em cima de quem cometeu o ato, mas que a decisão seja unânime e igual para todos os clubes que têm, de alguma forma, um problema como esse. Nós não podemos tapar o sol com a peneira e não podemos mais continuar da forma como está sendo feito no futebol brasileiro, sul-americano e mundial. Para refletir esse vídeo aqui, grande abraço e até a próxima.